Olá, tudo bem? Muito bom falar com você e ter esse espaço, esse momento onde nós podemos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero te convidar a mais uma vez fechar os seus olhos e juntos fazermos uma oração. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por ter a tua palavra em nossas mãos. Obrigado porque nela nós nos refugiamos, nela nós nos encontramos. Obrigado porque podemos te ouvir. Obrigado porque o Senhor está presente conosco. Pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero então te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, ok? Nós vamos ler os versos 7 e o verso 8. Diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós olhamos para esses versos, a gente pode fazer uma série de perguntas. Primeiro, o ministério do Espírito Santo, ele seria mais importante do que o ministério de Jesus? Outra pergunta: por que o Espírito Santo iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Porque Cristo não ele mesmo fez ou cumpriu essa tarefa? Por que era necessário que Jesus fosse e que o Espírito viesse para que o Espírito então pudesse com efetividade desempenhar a sua tarefa, a sua missão aqui na Terra? Quando nós olhamos para a Trindade, a gente percebe realmente de que não há divergência e não há nem superioridade nem inferioridade de nenhuma parte. Existe de fato uma cooperação, né? De fato eles são um em três, né? Ou três em um, e eles representam, sim, três pessoas coeternas. E realmente há um equilíbrio, há uma interdependência muito bacana dentro da Trindade. Mas quando nós analisamos esse texto, nós percebemos uma intencionalidade, há um propósito, há uma missão muito clara e específica designada ao Espírito Santo. E aí nós precisamos agora entender qual a diferença, qual o propósito então da missão de Cristo e da missão do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a Bíblia, o apóstolo Paulo, em Timóteo, ele declara de que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então, Cristo, ele agora se torna o mediador, aquele que faz com que o ser humano possa então ter acesso aos céus. Então, Cristo, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. Porém, o mesmo apóstolo Paulo, agora no livro de Romanos, ele também declara de que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aí agora você pode estar pensando, mas espera aí, nós temos apenas um ou dois intercessores? Como que a gente pode entender esses dois relatos do mesmo apóstolo, que é o apóstolo Paulo, em Timóteo e depois lá em Romanos? Quando nós olhamos para o ministério de Cristo, qual era o propósito da missão de Jesus enquanto esteve aqui na Terra? Bom, o propósito de Cristo estava na justificação do ser humano. Então, nós agora podemos ser justificados pela fé em Cristo, pelo que ele fez, pelo sacrifício que ele operou em favor de nós, dos seres humanos. Então, o que significa ser justificado? Ser justificado é ser tornado justo. Então, a justificação é o momento exato em que o pecador, que é culpado, torna-se então inocente. O pecador que é ímpio torna-se então justo. É isso que Cristo faz em nós, colocar a sua justiça, que é pura, que é santa, que é mansa, em nossa justiça, sobre nossa justiça, que é, como a própria Bíblia diz, como trapo de imundícia. Então Cristo, ele coloca a sua justiça em nossa vida. Só que após sermos justificados pela fé,
O processo de salvação ele continua. E aí então, por isso está então a explicação do porquê Cristo deveria ir e o Espírito viria. Porque após Cristo dar início então ao processo de justificação, agora o Espírito Santo daria continuidade dentro do processo de salvação. É o Espírito que nos guiaria no segundo passo, que é o processo de santificação. Jesus, ele intercede por nós. Ele intercede para nós, para que nós nos acheguemos a Deus. Então, Jesus é aquela pessoa, é o sumo sacerdote que está hoje à destra do Pai, dizendo o seguinte: olha, o nome do irmão Pedro, o nome da irmã Silvia, esse nome, Senhor, e essa pessoa, elas cometeram muitos pecados, elas fizeram coisas até mesmo horríveis, mas elas se arrependeram e aceitaram a mensagem, aceitaram a salvação do Evangelho. E agora eu estou aqui intercedendo em prol do irmão Pedro, da irmã Silvia, e agora eles podem ser salvos, eles podem ser restaurados, porque eles me aceitaram. Então Cristo intercede por nós para que nós possamos ser justificados. É Ele que vai nos defender, Ele é o nosso advogado, né? Então essa é a intercessão, essa é a mediação que somente Cristo pode fazer por nós. Mas de que forma o Espírito Santo intercede em nossa vida? Bom, quando nós observamos que o texto bíblico de Timóteo fala que Cristo ele é o único mediador, está correto. Ele é o único mediador porque é através dele e unicamente por ele que nós temos acesso ao céu. Mas o propósito do Espírito Santo vem depois de Cristo. Cristo nos justifica, mas agora nós precisamos mudar a nossa vida. Agora nós somos inocentados, nós somos agora livres, nós somos livres da culpa. Mas agora nós precisamos ter um modo de viver diferente. E quem é essa pessoa que vai nos ajudar a ter esse modo de vida como realmente se fôssemos de fato inocentes? Porque Cristo nos inocentou. E agora o Espírito ele vai nos ajudar a viver dessa forma. Para isso, nós chamamos de santificação. Santificação é o processo em que nós nos tornamos santos, nos tornamos separados do pecado. E é essa intercessão que o Espírito nos ajuda. É no momento em que nós estamos lá lutando contra nossos erros, no momento em que você comete aquele pecado que você já não aguenta mais cometer. É aquela luta que Paulo declara no livro de Romanos: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Então o Espírito Santo, ele atua em nossa vida para interceder em nós. Então agora isso é mais uma conversa entre o Espírito e nós. Não é mais uma intercessão de mediação do homem para Deus, mas o Espírito agora intercede em nossa vida de que forma? Nos convencendo de quem realmente nós somos. Então agora o Espírito ele vai nos mostrar, olha, você realmente é pecador. Você tem essas necessidades, você tem essas características e você precisa ser uma pessoa melhor. Então o Espírito agora vai convencer-nos do nosso pecado, da nossa justiça e do juízo. Por isso que o Espírito tem esse papel. E Cristo não tinha essa função. Mas agora o Espírito é aquele que nos leva a Cristo e após chegarmos a Cristo, é aquele que nos conduz na vida com Cristo. Você gostaria então de ter essa vida plena no Espírito? Por que é importante termos uma vida plena no Espírito? Quando nós estamos com Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a salvação. Nós somos agora libertos do pecado, libertos da condenação do pecado. Mas nós precisamos agora iniciar um processo de mudança, de crescimento na graça. Tudo isso são sinônimos para o nome santificação. Por que nós precisamos ser batizados diariamente com o Espírito Santo? Ser batizado com o Espírito Santo diariamente é justamente permitir a Ele que execute em nós.
esse processo de mudança, de crescimento, de santificação. E como que a gente vai evidenciar isso? É com aquele nome que você já conhece, fazendo então florescer em nossa vida os frutos do Espírito Santo. Quando você se torna uma pessoa mais amorosa, quando você se torna uma pessoa mais alegre, mais mansa, mais temperante, com domínio próprio e demais atributos, isso é uma evidência de que você então pertence, possui e vive plenamente no Espírito Santo. Por isso eu quero te dizer, o Espírito está aqui para te consolar, para enxugar as tuas lágrimas, para estar ao seu lado, para te ajudar no seu processo de luta contra o pecado, porque você sabe que não é fácil. Os desafios são muito grandes, mas Ele está aqui para te consolar, mas também está aqui para te fortalecer, para que você viva mais uma vida plena, plena no Espírito. Que Ele continue te guardar, que você continue sentindo a presença de Deus e a presença do Espírito Santo em sua vida, te guiando, te conduzindo, te orientando e te moldando. Lembre-se, você não pode ser mais a mesma pessoa. Hoje você pode ser alguém melhor. E eu quero pedir a você que reflita nessas palavras e que o Espírito Santo continue contigo. Você tem esse desejo? Tem o desejo de ter uma vida plena no Espírito? O que é que significa isso mesmo? Ter uma vida plena no Espírito, ser batizado diariamente com o Espírito Santo, significa ter uma vida em constante crescimento na graça, onde Ele opera em nós, Ele age em nós e Ele nos transforma, nos convencendo de quem nós somos e nos mostrando quem podemos ser. Ore comigo nesse momento. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te bendizemos porque grandes oportunidades o Senhor nos dá de sermos pessoas melhores. Não melhores do que os outros, mas melhores do que nós mesmos podemos ser. Obrigado pela influência, pela ajuda, pela consolação, pela orientação e guia do Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor está no céu, o Senhor está intercedendo pela nossa justificação e hoje nós temos o Espírito Santo que intercede em nós, nos convencendo de quem nós somos e de quem podemos nos tornar. Abençoe esta pessoa que está orando comigo neste momento. Nós oramos e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você e Deus te abençoe.